gente vai falar um pouquinho sobre economia. Temos visto muitas notícias relacionadas ao tema, sobre pessoas otimistas e pessimistas sobre a economia no nosso país e, claro, na nossa região e na nossa cidade. E para discutir um pouco mais sobre esse tema, a gente recebe hoje, aqui no T-Voz, o João Donizete Gonçalves, que está aqui, que é o proprietário do escritório Bandeirante, que todo mundo conhece aqui na nossa cidade, que também é economista, e a gente vai falar um pouquinho sobre a expectativa da economia aqui em São Joaquim, também na nossa região. Seja bem-vindo, João, obrigado. Bom dia, Estevão Porto, bom dia, espectadores da T-Voz. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, dizer para você que é uma honra estar aqui com você. João, para a gente começar, fala-se muito sobre a crise que estamos vivendo, né? A São Joaquim da Barra, a gente não é diferente, a gente ouve muitas pessoas que estão aí desempregadas, passando por dificuldade. Realmente estamos vivendo uma crise, João? Estevão, eu estou no escritório desde 14 de abril de 1972, isso já faz muito tempo. E nós nunca vimos uma crise tamanha. Tivemos várias crises nesse período, em crise de análise, mas com a profundidade tamanha, Estevão, nós nunca vimos. Realmente a crise aprofundou muito a economia, prejudicou muitas empresas, prejudicou até a vontade das pessoas de crescer e de fazer investimento. João, então essa crise que a gente tem vivido tem prejudicado, como você disse, as empresas, tem prejudicado também a arrecadação do nosso país, do Estado e também das prefeituras e atrapalhado muitas políticas públicas, né, João? Na verdade, a economia envolve todos os setores de uma cidade, do estado, do país. Como que funciona? Estevão, quando se fala em crise, realmente abrange todos os setores. O setor público, o setor privado, o emprego, a renda das pessoas, consequentemente o comércio. O que acontece? Todos ficam meio com o pé atrás com relação a investimento, com relação a aquisições. Então as pessoas de repente vai comprar alguma coisa para si e começa a analisar, eu preciso disso para esse momento? Será que eu vou ter emprego amanhã ou depois, que eu vou precisar desses recursos? Quando ele deixa de comprar, ele deixa de estar contribuindo para a arrecadação. E aí vai diretamente afetando o setor público, o setor privado, as empresas. E, consequentemente, em cadeia, Estevão. Consequentemente, daqui a pouco acontece aquilo que ele temia, porque quando a população deixa de comprar, ele deixa também de gerar recursos e gerar emprego. Então é em cadeia, é como se você fosse um rolo compressor. Você imagina que vai acontecer, com isso você se resguarda de fazer aquisições, de comprar, e consequentemente acontece. Agora, João, essa crise que as empresas estão vivendo e a população também tem sentido muito essa crise que está instalada no nosso país, com certeza. Qual é o caminho para as empresas saírem? A criatividade seria uma delas, mas no geral qual seria o caminho? Algumas dicas, né, para a gente passar para as pessoas aí. Estevão, eu diria que as empresas vão ter daqui para frente caminhos diferentes. Vão ter que se sintonizar no momento. O momento realmente é de muita dificuldade. Porém, você lembrou de uma coisa importante, Estevão, a criatividade. As empresas têm que estar, neste momento, sendo criativas para continuar no mercado. E tão criativas quanto focadas. O que acontece, Estevão? Se as pessoas não focarem nas suas atividades, começar, de repente, ter dentro da sua empresa 3, 4 atividades, você vai se perder. Exato. O que a gente diz em economia? A gente diz o seguinte: o pato, ele nada, anda e voa. E não faz nenhuma coisa bem feita. Então o que precisa os empresários, as pessoas, serem criativas e principalmente ter foco. Agora, e a população que talvez perdeu o seu emprego, estava no mercado de trabalho, foi demitido, né, a pessoa foi demitida, e para recolocação no mercado de trabalho precisa também de empenho, de criatividade e de a luta também, né, João? Estevão, mais do que nunca, as pessoas precisam se qualificar e buscar qualificações que joga ele nas possibilidades de estar no mercado, de repente abrangendo uma amplitude maior daquilo que ela oferecia para que o mercado a absorvesse.
Então é preciso fazer cursos, é preciso estar criativos, é preciso estar principalmente voltado para uma nova realidade, que é o que nós vivemos hoje, Steve. Agora, João, no momento que a gente vive, falar que não terminou o segundo grau, que tem apenas o segundo grau, que não fez uma faculdade ou ainda não iniciou uma faculdade, outros cursos técnicos que a gente sabe, tem vários cursos técnicos que hoje é de graça. Hoje em dia é muito difícil, muito complicado falar nisso, porque a qualificação profissional está cada vez mais sendo exigida pelas empresas, né, João? As pessoas precisam realmente se conscientizarem disso. Exatamente, Estevam. As pessoas precisam se qualificar para enfrentar um novo cenário econômico. Porque o que acontece? Nós buscamos pessoas para dar um retorno para a nossa empresa. E até se as pessoas se qualificarem, de repente essas pessoas que deixam de buscar emprego, de repente monta a sua empresa. Porque o que nós precisamos num cenário econômico é que tenha realmente muitas empresas. E que essas empresas sejam, antes de tudo, Estevam, que sejam produtivas. Que busquem produtividade, que busquem criatividade. Porque, Estevam, o que acontece quando a gente sai de São Joaquim da Barra, por exemplo, e vai, digamos, a Ribeirão Preto? Você vê joaquinenses ali gastando, você vê joaquinenses ali comprando. Agora, por que esses joaquinenses não estão gastando aqui no nosso mercado? O que nós precisamos? Porque quando nós pegamos o nosso dinheiro e vamos jogar lá fora, nós estamos deixando de contribuir para que haja empregos em São Joaquim. Então é preciso ser criativos para segurar o joaquinense aqui, para segurar o consumidor, o nosso consumidor aqui. E nesse momento, Estevam, eu até faço um apelo. Joaquinenses, vão gastar aqui no mercado joaquinense para criar mais emprego, para dar mais expectativa, para que as empresas sobrevivam de uma forma mais adequada. Porque, Estevam, é o seguinte, o lucro ele é necessário. Exato. Por que ele é necessário? Para que as pessoas, para que esses empresários façam investimentos, consequentemente, que criem mais empregos. É daí a necessidade das pessoas se qualificarem, para duas coisas. Primeiro, estar aptas a um mercado novo que surge a todo momento. E também, estando qualificados, abrir a mente para que essas pessoas também, que perderam seu emprego, de repente, com um investimento pequeno, possa abrir sua empresa. Eu cito aqui, sem citar o nome do empresário, mas aqui em São Joaquim, por exemplo, a criatividade se faz em alguns casos. Tem uma empresa aqui em São Joaquim que serve costela só e está cheio de clientes. Puxa vida, é foco. Então é preciso ter foco, buscar se especializar num segmento, até porque não dá para se especializar em muita coisa, porque o momento não é de ter muito dinheiro. Exato. Então, com os recursos que de repente a empresa demitiu um funcionário e ele pegou alguns recursos, seja criativo. Eu até diria para você o seguinte, no momento de crise aguda em que nós vivemos, muitos choram e outros vendem lenço. É verdade. É a criatividade. Agora, João, a gente ouve relacionado às pessoas que estão aí tentando uma recolocação no mercado de trabalho, ou aquelas que estão trabalhando e com medo de perder o trabalho, a gente ouve muita reclamação das pessoas que estão empregadas, reclamando da empresa, falando que o trabalho é ruim, que isso, que aquilo, muita reclamação, que às vezes não paga direito, ou que às vezes a situação de trabalho é um pouco complicada porque essa pessoa faz várias atividades dentro da empresa. E é importante informar que hoje as empresas estão contratando esses profissionais mesmo, que fazem de tudo, que tem várias atribuições. E cada vez mais a gente tem visto as empresas convidando funcionários que têm várias atividades, porque elas estão enxugando o quadro dos funcionários. Então, se as pessoas não se adequarem, dificilmente serão recolocadas no mercado de trabalho, né, João? Estevam, muito bem colocado. As pessoas precisam estar disponíveis para fazer várias atividades dentro da empresa, até porque não dá para contratar muito funcionário. O que ocorre? E daí vai a especialização. Se você tiver cabeça para gerenciar essas atividades todas, você está apto ao mercado atual. O que eu diria para o seu espectador? Diria para que ele, ao entrar na empresa, primeira coisa, ele entrando na empresa, mesmo que seja como um office boy, o que ele vislumbra? Que ele vislumbra o cargo do chefe.
Todo mundo quer lá crescer, na frente, né? buscar crescer. Porque quando ele vislumbra o cargo do chefe, não é que ele vai derrubar, fazer maldade porque o chefe caia, não. Não, ele vislumbrando isso, a possibilidade, ele vai criar caminhos para chegar lá. E aí, nesse cenário de criar caminhos, é que ele fica produtivo. E nesse momento que ele interessa para a empresa que atualmente precisa desse funcionário, que se desdobre, que tenha vocação e que principalmente, Estevam, esses funcionários que vistam a camisa da empresa como se fosse dele, visando o crescimento dele dentro da empresa. Não é só vislumbrar o crescimento da empresa, não! O funcionário que assim vê a possibilidade que ele se desdobre, porque ele também vai ter benefícios se ele se desdobrar para chegar num cargo que tem uma remuneração que ele quer, que ele se adequa. É verdade, porque a gente sempre observa, né, João, a pessoa, nossa, eu me empenhei tanto pela empresa durante tantos anos e agora me demitiu. Ou a gente ouve também, nossa, mas eu fiz várias funções, eu trabalhei muito naquela empresa. Mas é assim mesmo, infelizmente a gente vive no capital. Nós vendemos o nosso trabalho, então a gente se esforçou, mas a gente recebeu por isso. E as empresas nos vê a população trabalhadora como um mercado de troca, né, João? Ele está comprando o seu trabalho e você está vendendo o seu trabalho. É por aí, então as pessoas têm que mudar um pouco a visão também nesse sentido, né? Que realmente é assim que funciona, né, João? Exatamente. As pessoas precisam ver que a empresa está precisando de um profissional que se adequa à situação. E ela não está fazendo um esforço maior do que deveria. Não, realmente é assim, em todos os países é assim. As pessoas estudam, as pessoas são criativas para serem produtivas, certo? Então, tem que realmente se doar para a empresa, para que a empresa esteja satisfeita com esse profissional e que dê a ele uma remuneração justa. Até porque, Estevam, ninguém, empresário nenhum, quer perder funcionário bom. Exatamente. O funcionário que dá retorno é o funcionário que vai ficar na empresa enquanto a empresa existir. E aí entra mais uma tese. É preciso que esses funcionários, nós funcionários, estejamos lutando para que a empresa exista. Para que a empresa não vá à falência. Então é preciso colocar nos ombros responsabilidades para, junto com o empresário, levar a empresa adiante para que tenha vaga, para que ele continue contratado. João, hoje a gente tem visto um assunto muito importante também, que são as redes sociais. Muita gente coloca a sua vida pública nas redes sociais. E nisso faz duras críticas a alguma classe de pessoas, duras críticas muitas vezes ao governo, à prefeitura, ao comércio, algumas situações, até muitas vezes publicações grosseiras, bate-boca público, e tudo isso no momento de contratar a empresa analisa. E a empresa vai entender a seguinte situação: se ela está polemizando dessa maneira nas redes sociais, ela trará uma grande dificuldade para a empresa, para lidar com o público, né? Numa questão de equipe. É uma dica também para as pessoas, né, João? Essa questão de tomar muito cuidado do posicionamento nas redes sociais. Com certeza. Na verdade, existe uma formação de currículo. E as empresas têm departamentos de recursos humanos que analisa os currículos das pessoas, e as pessoas às vezes não se tocam que essas informações que ela está disponibilizando, de repente pode pesar ou favorecer dentro desse currículo. Então, ao disponibilizar o seu currículo na rede social, cuidado. Cuidado, porque tudo que você posta, a especialista em recursos humanos, ela pode entender uma certa situação. Se você fica postando muitas brigas públicas, a psicóloga muitas vezes pode entender que você tem um perfil que cria polêmica, que cria situações e que tem uma dificuldade de relacionamento e não serve para a empresa. Exatamente. Não é que ela pode, não. O recurso humano vai analisar de fato. Vai analisar se a pessoa tem um comportamento adequado que serve para a empresa. E de repente, o cidadão que colocou nas redes sociais nem se tocou, mas ele deixou um currículo negativo. De repente pode ser positivo, aí normalmente é negativo. Aí às vezes a pessoa comenta: nossa, mas eu deixei currículo na cidade inteira, mas no Facebook
já está um currículo negativo. Um currículo negativo. Até porque é acessível a todo mundo. E hoje as empresas, todas as empresas, quase em sua totalidade, elas pesquisam as redes sociais antes de contratar, João. Exatamente, Estevam. Não é por aí? Pesquisam, sim, até porque nós temos agora uma disponibilidade maior de funcionários, por que não pegar o melhor, já que o salário é o mesmo? Então o empresário pensa dessa forma. Agora, eu quero deixar uma ideia para os seus espectadores, Estevam, que é possível, neste momento, você criar o seu caminho. É verdade. E esse criar o seu caminho não é deixando coisas negativas nas redes sociais. Tá certo, João. E a expectativa da economia? Você acredita, com toda a sua experiência nessa área econômica, aqui em São Joaquim, trabalhando na região toda também, depois dessa questão do impeachment, que muito se ouviu falar da crise política, da crise econômica, o que a gente pode esperar daqui para frente no cenário econômico? Acredita numa melhoria na economia gradativa? Como que vai ser, João, na sua opinião? Estevam, eu não só acredito, como a gente já está vendo uma certa reação, uma certa melhoria nas vendas, na busca por serviços. Isso, evidentemente, que vai demorar um pouco para que a gente venha atingir os volumes anteriores que nós tínhamos. Porém, já existe uma reação positiva. A gente já começa a ver uma venda um pouco melhor. A busca por emprego ainda está muito difícil, mas logo nós vamos ter um aquecimento da economia e, consequentemente, uma melhoria de oferta de emprego. É difícil o momento? Mas é também sinaliza-se um reinício das atividades produtivas, até porque, Estevam, numa situação que você descreveu de dificuldade política, econômica, nenhum empresário vai tirar dinheiro do bolso para investir, para criar emprego. Infelizmente, é em cadeia. Aí não tem produtividade, não dá o que vender. Então, o desemprego ocorre na indústria, ocorre no comércio e ocorre na prestação de serviço, porque é em cadeia. Acredita numa melhora assim, mais significativa a partir de quando, João? Olha, nós já temos uma melhora mais significativa mesmo a partir do ano que vem. Meados do ano que vem? Meados do ano que vem, nós já vamos ter uma melhora e daí, quando começou a melhora, todo mundo, opa, peraí, acho que o momento é agora. E aí começa... O humor das pessoas também mudam, né? Começam a investir, começam a comprar mais. Muito significativo o humor das pessoas. E a partir de que começa a sentir segurança que o seu dinheiro realmente vai poder comprar, mas não vai deixar ir com dificuldade no futuro, as pessoas começam a comprar mais. E aí tudo começa, Estevam. É uma cadeia ascendente, como é descendente. Então, só que nós estamos num momento diferente e eu acredito piamente, já vendo a situação que já está melhorando, acredito que no começo do ano que vem a coisa vai acelerar para cima. Tá certo, João. Muito obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz. Foi muito importante a gente falar de temas envolvendo a economia mais variados, a questão de como sair da crise, de como dicas de voltar ao mercado de trabalho e uma análise também sobre a expectativa de melhora da economia, que é muito importante, que as pessoas precisam ter ânimo, otimismo e confiar que as coisas vão melhorar e ir para cima, né? E em busca dessa melhoria realmente. Obrigado, João. Sucesso para vocês lá do Escritório Bandeirante, tá bom? Muito obrigado e obrigado principalmente pelo convite. E sempre que possível, e você me convidando, estarei com você porque é um prazer e uma honra. Muito obrigado.